Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje, galera, vou trazer pra vocês bugs da beta do Soccer Manager 2025. O intuito desse vídeo aqui, rapaziada, não é trazer prejuízo ao jogo, né, falar mal do jogo, e sim trazer os bugs que estão acontecendo, né, dentro da beta do SM25 para que eles possam ser corrigidos, rapaziada. Isso é o mais importante nesse vídeo aqui. Mas antes de tudo, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Vambora para o vídeo. E logo de cara, rapaziada, já vou começar aqui com esse bug do top 50, onde aparece aí top 50 jogadores, os top 50 melhores jogadores, né, daquele momento, daquele save ali que você tá da temporada. Então você aperta aqui, ó, olha lá, ó. Não aparece ninguém, rapaziada, não aparece nenhuma lista, não aparece nenhum jogador, para que você possa ver, né, quem são os melhores jogadores naquele momento atual do seu save. Mas para você resolver isso, eu vou te dar uma dica, ó. Você vem aqui, volta aqui no menu inicial, aperta aqui embaixo na setinha, rapaziada, onde aparece aí as notícias do mundo. Clica aqui, aí sim você vai poder ver, ó, aparece prêmios, FIFA Pro anunciou aí os prêmios de top 50 desse ano. Clica no botão para ver quem entrou na lista. Aí você clica aqui para ver e aí sim vai aparecer aí a lista do top 50 melhores jogadores da temporada no Soccer Manager 2025. Aí você pode ver aqui e tal, tudo mais, pode adicionar na lista preferencial, fazer relatórios para contratar esses jogadores aqui num futuro próximo. Mas enfim, esse é o bug aí, um bugzinho chato, né, que incomoda, mas que tem como consertar ele. O segundo bug que eu trago para vocês é o bug das assistências do goleiro e também do gol de goleiro. Primeiramente aí vou deixar passando um vídeo na tela para vocês, onde eu estava em live, né, fazendo modo carreira com o Flamengo e tudo mais, jogando junto com vocês. O Rossi simplesmente pegou, bateu o escanteio, o jogador dentro da área cabeceou e o gol foi pro Rossi, rapaziada. Que loucura que aconteceu aí naquele momento, né, naquela partida. Então teve um bug aí do goleiro batendo escanteio, que já é errado. E ainda mais, o gol foi pro goleiro, rapaziada, que bateu o escanteio, o jogador dentro da área cabeceou e o gol foi para o goleiro Rossi, naquele momento lá, naquele save, jogando o SM25 na beta. E outra parada, rapaziada, é que durante eu fazendo aí a tática invicta no SM25, com o Milan, o goleiro Manhã teve aí 11 assistências no campeonato italiano. Nós sabemos que no futebol, mano, o goleiro da assistência não é algo normal, mano. É uma vez ou outra que acontece, mas aqui no SM, simplesmente em uma temporada, o goleiro teve 11 assistências no campeonato nacional. Então isso com certeza é bug, não pode acontecer, pode ter uma ou duas. Já vi goleiro também fazendo gol aqui nesse modo carreira que eu fiz, tudo mais nessa tática, então isso tem que ser corrigido urgentemente. Já que eu tô falando aí de gol de goleiro, bater no escanteio e tudo mais, vamos aqui nas instruções, família, nos team roles, que é onde você escolhe o capitão, o batedor de pênaltis, jogador que vai bater o escanteio pela esquerda e pela direita, e também o batedor de faltas pela esquerda e também pela direita. Vocês podem ver, rapaziada, que tá bugado, ó, mano. O capitão aqui tá liberado para você escolher, o marcador de pênaltis também. Mas olha só, o batedor de falta, como é que tá? Tá bugado, rapaziada, batedor de escanteio também. E isso muda toda hora, aí tem uma hora que os batedores de falta estão disponíveis, o capitão e o batedor de pênalti sai. Aí assim vai alternando, 2, 3 podem, outros não podem. Às vezes nenhum pode, não tem como você escolher nenhum. Tá bugado aqui, rapaziada, para você escolher aí os principais jogadores da sua equipe. Capitão, batedor de pênalti, batedor de falta e também batedor de escanteio. Sem contar aqui, né, rapaziada, nesse mapa aqui dessa tática, ó, erro de texto também tem bastante ainda aqui no SM25. Então tá errado, rapaziada, isso deve ser corrigido nas próximas atualizações, né, nas próximas versões do SM 2025. E nós seguiremos aqui nas táticas, mano, porque aqui na defesa, ó, no desarmes, você pode colocar normal, você pode colocar duro aqui, que ele sempre vai salvar no agressivo, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo, né, de fato, mas você pode colocar qualquer outro aqui, que ele sempre vai ficar no agressivo, ó. Vou colocar aqui no normal, rapaziada, avançar aqui um dia ou dois e voltar aqui novamente para ver se vai estar salvo no normal ou se vai voltar para o agressivo. Aí, rapaziada, avancei aqui alguns dias, ó, vou nas instruções, vou aqui em defesa e olha lá, mano, tá no agressivo novamente. Eu só avancei 2 dias ou 3 e mudou, cara. Eu tinha colocado no normal e voltou para o agressivo. Então não tem como, meio que não tem como você mudar, né? O tipo de desarme aqui no SM25 tá bugado, ele só fica no agressivo, você não pode escolher outra opção. Outro bug que também tá me incomodando muito, mano, é esse aqui, ó. Eu acabei de criar uma carreira aqui no Flamengo, né, rapaziada? Você vem em transferências, aperta aqui em busca avançada,
vai aqui e coloca jogadores sem contrato, né, no SM25 para você poder ver esses jogadores, ó. Aí tem uma lista imensa, né, de jogadores aí sem contrato no SM25. Aí você vai, por exemplo, fazer uma proposta aqui por um jogador, ó. Esse aqui tem 36 anos, rapaziada, tá sem contrato, aí você vai animado, tem um overall bom para sua equipe, você vai animado para contratar esse jogador. Aí aparece isso, ó. O nome do jogador dizendo que ele vai se retirar no fim da temporada, vai se aposentar, galera. Qual é o sentido disso, mano? Pra que tá aqui no sem contrato, então? Por que não remove logo o jogador do jogo, já que ele não vai poder ser contratado por nenhuma equipe, já que ele vai se aposentar ao final da temporada? Ou então, mano, tinha que ser liberado aí pra contratar, né? Já que ele poderá fazer a última temporada dele, contrata ele joga a última temporada e se aposenta logo depois. Aqui, ó, mesma coisa com o quadrado lateral direito. Não tem sentido isso, rapaziada, não tem porquê o jogador não poder ser contratado aí no atual momento, né, na temporada atual que ele vai se aposentar. Não faz sentido isso deve ser corrigido também. Ou tira o jogador do jogo, né, não podendo ver ele aqui, não podendo ter a chance de contratar ele, ou então deixa contratar, joga a última temporada ali e logo após isso ele se aposenta do game. Outro bug irritante aqui, rapaziada, que eu não tô gostando muito é na Copa Libertadores. Por exemplo, você vê aqui, né, pra ver a tabela da fase de grupos e tudo mais, mano, e simplesmente não tem a pontuação dos times, ó. Por exemplo, tô aqui com São Paulo, terminamos líder do grupo F, 6 jogos, 5 vitórias, não aparece o número de derrotas, né, aparece gol marcados, gols sofridos, não aparece aqui o saldo de gols, nem a pontuação total que ficamos, né, que fizemos aí ao final da fase de grupos. Tá bugado e isso acontece aí com todos os times, mano. Então isso deve ser corrigido também nas próximas atualizações do SM25, porque não pode ficar isso até o lançamento do jogo. Isso deve ser corrigido. Aí, galera, mais um bug que eu vou mostrar pra vocês, ó. E nesse aqui é nas transferências. Você vem aqui em transferências, aí você quer ver, por exemplo, jogadores que você vendeu, jogadores que você contratou, você vem aqui, ó, na transferência do clube. Você aperta e o jogo já meio que trava automaticamente. Aí aparece um pop-up, né, dizendo que teve um erro e tudo mais, você aperta em cancelar. E olha lá, mano, tá tudo bugado, rapaziada. Player name, aparece aqui, não aparece a posição, não aparece o time, a idade dele, o overall dele tá cravado em 88, valor, data, tudo mais, também o valor da transferência. Mano, alguns aparecem, né, como por exemplo esses aqui, mas outros não aparecem, mano. Então tá bugado também as transferências do clube aqui no Soccer Manager 2025 e deve ser corrigido. Nos vendidos eu acho que não tá não, mano. Vamos dar uma olhada aqui, mas eu acho que não tá. Ah não, tá também, rapaziada. Tem um ou outro aqui também que tá bugado. Os jogadores vendidos também. Cara, esse bug aqui eu fiquei irritado com ele, mano, mas no fundo eu achei um pouco engraçado, ó. Por exemplo, você tá aqui na UEFA Champions League, né? Você vem em estatística pra ver aí quem é o artilheiro da Champions e olha só o que acontece, mano. Tá tudo embolado. O primeiro aqui aparece o jogador com 2 gols, 3 gols. Aí depois vem um com 11, tipo, não tá corretamente certo, né? Aqui a artilharia, aparece tudo embolado, tudo aleatório. E o pior disso tudo, mano, é que só tá aparecendo aí os jogadores que vêm da fase de qualificações. Vou mostrar pra vocês, ó, você pode ver Lille, Zenit, Porto, Shakhtar, RB Salzburg, Ranger, Anderlecht, vários outros times aqui, ó. Você pode ver, aí eu vou vir aqui, ó, no Stages, qualificações, ó, justamente os jogadores que estavam lá estão aqui nesses times, ó, Zenit, Young Boys, Porto, Lille. Então, mano, basicamente aqui na artilharia da UEFA Champions League no SM25 só tá computando aqui os gols das qualificações, né? É como se fosse aquela pré-Champions ali que decide os times que vão de fato para a fase de grupos da UEFA Champions League, que tá em seu formato atualizado, rapaziada. Isso aí tá até de boa, tá certo? Não tem nenhum bug aqui, né? Nessa novidade, nesse novo formato aqui do grupo da UEFA Champions League. Só isso mesmo das estatísticas, do gol, da assistência também, que só tá aparecendo aí jogadores dos times que estavam nas qualificações da UEFA Champions League daquela competição. Isso também acontece aqui, por exemplo, com a Europa League, você quer ver aqui quem é o artilheiro e tudo mais, até que aqui na UEFA Europa League tá aparecendo corretamente, ó, do maior gol para o menor. Então o artilheiro aqui é o Brodic do Dinamo Zagreb com 11 gols. O artilheiro aqui tá com 11 gols, mas só aparece, mano, jogadores que estão lá nas qualificações, né, do time das qualificações. Acontece isso na Champions League, na Europa League e também na Conference League, rapaziada. Então isso aí deve ser mudado, deve ser atualizado, né, para que isso não aconteça mais, cara, porque isso aí é um bug que tá tendo aí
na beta do Soccer Manager 2025. Um bug, família, que eu não tô gostando muito é esse aqui, ó. No menu principal aqui do modo carreira, você vê, ó, classificação do seu time, 85 de overall, né? Aí você, beleza, então o meu time, a classificação dele é 85. Aí você vem aqui na equipe, vem aqui em relatório, mano, aí é que tá a classificação média 92. Como assim, rapaziada? Não sei se eu tô errado, né? Se é diferente isso, se é uma coisa separada da outra, né? A classificação média e o rank, né? O rating da equipe, na verdade, é uma coisa diferente da outra, porque pra mim, na minha concepção, as duas coisas são a mesma coisa, né, rapaziada? A classificação média mostra aí qual é o rate da sua equipe no momento no modo carreira. Então, ó, aqui tá 92 e lá no início tá 85, rapaziada. Se você souber, bota aí embaixo nos comentários se é bug mesmo, né, de valores ali e tudo mais, ou se uma coisa é diferente da outra. Aqui no calendário também temos um bug, rapaziada. Sabemos aí que possivelmente a simulação de calendário venha no SM25, pode ser que sim, pode ser que não, mas tá tendo algum bug ou outro aqui, cara, no calendário. Vou tirar minha webcam aqui pra vocês verem, ó. Por exemplo, nessa partida aqui contra o PSG, foi na Copa de la Ligue e não tem aqui no fundo, ó, vocês podem ver que tem um formato de amistoso, né, galera? Como se esse jogo que tivesse sido um amistoso, não tem a competição. Aqui, por exemplo, contra o Toulouse, que vencemos por 4-0. Tem duas logos, ó, a logo da Ligue 1 e também da Copa da França, uma junto da outra, uma dentro da outra, rapaziada. E aqui, como se o jogo fosse um amistoso. Então tá bugado aí alguns símbolos, algumas coisas assim aqui no calendário, rapaziada. Um ou outro tá certo, alguns tá certo, outros não. Então tem que ficar ligado nisso aí. É um bug pequeno, bug simples, sim, mas que deve sim ser corrigido aí nas próximas atualizações também. Outro bug que temos aqui, rapaziada, é jogador expulso e jogador machucado. Por exemplo, aqui na minha equipe agora, o Wanderson tá machucado, lateral direito. Aí eu venho aqui, mano, aperto em booster pra curar, né, a lesão dele. Pronto. Botei aqui, aplicar reforços, vai carregar tudo mais e vai curar a lesão dele. Aí você volta aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui permanece ainda como se ele estivesse machucado, rapaz. Mas se eu avançar aqui na partida, ó, vou avançar aqui e ele estará apto para jogar, rapaziada. Mas naquele momento ali vai ficar bugado. É normal, mesmo você utilizando o booster ali na hora, vai ficar bugado, mas você vai conseguir jogar com o jogador, mesmo dizendo ali que o jogador tá machucado, mas na verdade ele não tá. Você vai poder avançar, continuar e jogar a próxima partida. Isso serve para jogador machucado e também para jogador expulso. Você utiliza ali o booster e tudo mais na hora, vai continuar, né, como se ele tivesse expulso ou machucado, mas você vai poder fazer a partida normalmente. Vamos aqui para programação semanal agora, rapaziada. É o treinamento aqui no seu modo carreira. Primeiro aqui é o treino básico, segundo aqui eu coloco condição, terceiro tático. Aqui, rapaziada, eu coloquei tecnista e aqui também para evoluir jogadores mais rápido. Só que, mano, não sei o que tá acontecendo aqui nessa beta, aqui na programação semanal, que esse aqui você não tem como tirar, mano. Você pode clicar aqui 1000 vezes e não vai ter como tirar aqui nesse slot aqui, nessa opção. Então, mano, colocou uma vez, tá colocado por enquanto nessa beta. Não sei o que aconteceu de fato, né? Você colocou o tecnista aqui, já era, não vai poder tirar mais. Esse aqui você pode até tirar, mas esse aqui, ó, até o nível 10 aqui você não vai poder tirar, rapaziada. Então é bom ficar ligado aí pra não colocar errado, porque se colocar uma vez errado, já era. Aí você faz o treinamento normalmente, né? Isso aí tá reconhecendo, faz o treinamento e pronto. Mas, ó, fica ligado pra não fazer errado, não colocar o treino errado aqui nessas posições aqui que podem ser desbloqueadas. Família, vamos falar agora de Copa do Mundo, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês, estou aqui no Brasil, né, nesse save aqui, nesse modo carreira, onde que vê, nem sei. Apertei ali em próximos torneios, né, ó, carregou um pouquinho, demorou um pouquinho, rapaziada, e aí, ó, não aparece a fase de grupos, nem nada aqui sobre a Copa do Mundo, rapaziada. Não sei se as outras competições estão certas, ó. A Europa Championship, que eu não sei o que é, acho que é a Eurocopa, ó. Fortaleza, Godoy Cruz, Le Havre, Internacional, Chelsea, mano, tá tudo bugado aqui nas seleções, rapaziada. Copa América, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó os times que estão na Copa América, classificados pra Copa América, mano. Que loucura, rapaziada, a Copa do Mundo não aparece, aqui tá tudo errado nas seleções, rapaziada. Então isso tem que ser corrigido. Olha lá, até apareceu um erro aqui, rapaziada. Aquilo que eu tava falando pra vocês antes, um erro foi detectado no jogo salvo. Por favor, envie um ticket de erro para descrever o que você fez. Eu não fiz nada, não sei nem o que tá acontecendo. Aí essa tela aqui fica bugada, né? Fica demorando para sair. Você pode clicar aqui várias vezes, você pode enviar
vai voltar para a mesma tela. Mó sacrifício, rapaziada, mas é isso aí que tá acontecendo nas seleções, na Copa do Mundo e tudo mais ali no Soccer Manager 2025. Aí, galera, outro bug aqui na tática, mano, é esse aqui, ó. Um jogador fica em cima do outro, cara. Aqui nas táticas, né, nas opções de banco de reservas, por exemplo, você vai trocar aqui, não sei querer, aí você querer esbarra, bota do lado e um jogador fica em cima do outro, mano. Não sei, ó. Você puxa, ele volta, o lugar dele é aqui, ó, mas ele volta e fica um em cima do outro ali, um dentro do outro, mas isso aí também tá bugado aqui no SM25. Aí você meio que não sabe qual jogador tá escolhendo, né, rapaziada? Fica bugado aí, mas acho que pra corrigir isso é só colocar ali nos titulares. Sim, mas é bug, mas é erro, então deve ser corrigido. Isso deve ser corrigido aí nas próximas atualizações, nas próximas versões do SM25. Tem gente também, rapaziada, reclamando que não tá conseguindo avançar a temporada aqui no SM25. Por exemplo, estamos na beta, né? Tem gente que não tá conseguindo passar da primeira temporada, tem gente que não tá conseguindo passar da segunda temporada, que o jogo tá fechando, tá travando, tá acontecendo aí esses erros. Então, rapaziada, venho falar aqui com vocês. Pra mim tá normal, eu tô conseguindo avançar, tô em 2030 já aqui no SM25, nesse modo carreira, então eu tô conseguindo avançar normal, mano. Isso deve ser aí alguma coisa sobre seu telefone, não tá suportando, né, os dados do jogo e tudo mais. Querendo ou não, o SM tá ficando um pouco mais pesado, né? Nem todos os celulares estão aguentando e aí ele crasha automaticamente, fecha, trava e aí você não consegue avançar. Mas isso aí meio que aconteceu comigo aqui, rapaziada. Fui terminar uma temporada e o jogo travou, o jogo congelou ali do nada. Aí eu fiquei, mano, não acredito que isso aconteceu comigo. Mas aí eu esperei um minutinho ali, alguns segundos, e aí o jogo fluiu automaticamente, foi pra tela final de temporada, e aí eu consegui avançar ele. Então, mano, quando você terminar a temporada, você clica pra continuar, quando chegar no último dia da temporada, vai dar uma congelada, vai dar uma travada, vai ser normal. Espera um pouquinho aí, 1 minuto, espera até carregar, que aí vai carregar os dados, tudo mais da temporada, tudo aquilo que tá em volta, né, em torno do seu modo carreira vai carregar. E aí vai avançar automaticamente. Como vocês estavam reclamando muito, eu coloquei aqui nesse vídeo, mas creio eu que não seja um bug. É só uma questão mesmo de esperar um pouquinho o jogo carregar. Esse próximo bug aqui, cara, é o que mais tá me irritando, mano. Olha só, consulta de próxima partida de Diarra. No caso aqui vai aparecer o nome do jogador do seu modo carreira. Diarra afirmou que deseja estar descansado para a próxima partida contra o Bayer Leverkusen. Mano, esse bug tá irritando todo mundo, cara. E aí, ó, Diarra está aborrecido por não ter respondido aos seus pedidos. A moral de Diarra caiu. Mano, esse bug aí tá tirando o nosso sossego, mano. Do nada aí aparece essa mensagem, né? A moral do jogador cai automaticamente porque meio que você não respondeu ele, não respondeu a mensagem dele, pedindo para estar descansado, né? Ou seja, ser poupado na próxima partida. Só que não aparece, rapaziada, não aparece aqui pra gente a opção de você dizer, vou acatar seu pedido e vou te deixar descansando, ou não, você vai jogar, aí a moral dele vai cair, então, mas não aparece, simplesmente vem direto aqui essa mensagem aí do jogador chateado, né, aborrecido, decepcionado com o treinador. Aí você vem aqui, ó, na moral do jogador, aperta aqui, ó, aparece aqui, ó, desentendeu-se com o seu treinador. Esse bug aí tá tirando todo mundo do sério, rapaziada, e tem que ser corrigido, mano, porque não tá aparecendo a mensagem antes pra você escolher qual decisão você vai tomar, né, se vai aceitar o pedido dele ou então se vai botar ele pra jogar, tudo mais. Mas enfim, não tá aparecendo a mensagem e esse bug aí está acontecendo. É o pior, na minha opinião, é o pior por enquanto na beta. E pra finalizar esse vídeo, família, mostrando pra vocês o último bug, que é o bug aqui das revelações. É igual o primeiro, né, que eu mostrei pra vocês do top 50. Aparece aqui, né, as revelações no dia 28 de março, você clica e não aparece nada. Não tem como você ver, né, as principais promessas daquele momento no save daquela temporada. Aí você vem aqui novamente, ó, na notícia do mundo aqui embaixo, galera, nessa setinha aqui. Você clica, rapaziada, e aí sim você vai poder ver o prêmio aí de melhores jogadores revelações até 19 anos. Aí clica aqui, você pode fazer o relatório dele e tudo mais, ver potencial, ver overall, se encaixa perfeitamente na sua equipe e muito mais. Isso aqui é muito importante para o seu modo carreira. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, né, mostrando para vocês alguns bugs que existem nessa beta do SM 2025. E deixando bem claro mais uma vez que eu não tô desmerecendo o jogo, não tô querendo prejudicar o jogo, não tô criticando. Estou apenas mostrando os bugs que estão existentes no jogo por enquanto na beta para que eles possam ser resolvidos nas próximas atualizações e, claro, antes
antes do lançamento. Mas mesmo assim, deixa o likezão aí, fortalece, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Na tela final vou deixar 2 vídeos para você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!